Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Work Connect. Hoje eu recebo ela que nasceu na capital, mas foi criada no interior do estado, no campo, uma profissional que construiu sua trajetória dentro do universo financeiro. Olha só, formada pela Universidade Católica Dom Bosco, ou CDB, em gestão financeira, é certificada em CPA 10, CPA 20, SUSEP, vou querer saber mais sobre isso daqui a pouco, e atua como personal banker. Bem-vindo, Isabel Nantes. Meu muito obrigada, Cris Acosta. Uma honra estar aqui com vocês nesse podcast. Muitíssimo obrigado, muito A feliz em honra estar aqui. A honra é minha. Me conta uma coisa, Isabel, eu ainda não entendi, e acredito que muitas pessoas também. Eu assisti uma palestra tua tem uns meses, e a gente fica pensando no bancário, que é aquela pessoa que está ali atrás de uma mesa, que vai abrir uma conta corrente, que vai te oferecer um cartão de crédito, e que o personal banker vai ser a mesma coisa, e não é, que eu sei que não. Então me explica um pouco, o que que é isso? O que que é o personal banker? O personal banking, Cris, é um bancário autônomo. Ele é um bancário, dá sequência aí na profissão de bancário, mas num novo formato, né. Ao invés dele defender uma única bandeira, o personal banking ele tem ali no sistema os maiores players do sistema financeiro nacional, o que lhe permite, prestar um atendimento, mais consultivo e voltado na real necessidade do cliente. Então o personal banking, eu vou buscar no sistema financeiro nacional o que há de melhor para aquela demanda que você me trouxe, então se torna um atendimento consultivo. Tu não fica preso então a uma instituição, tu pode pegar o que tem de melhor num banco ou no outro, numa instituição, é mais ou menos isso. Exatamente isso, Cris. Vamos, colocar uma situação prática. Você me chega com uma demanda, buscando uma solução de crédito para a aquisição de um imóvel, por exemplo, tá. No momento que eu subir a sua proposta através da plataforma que eu atuo hoje, ela vai ser analisada de forma simultânea pelos principais players do sistema financeiro nacional, independente de você ter a conta ou não, tá. Você vai ter a sua análise de crédito e pode inclusive ter a aprovação. Então eu vou analisar para ti qual foi a instituição que propôs a melhor taxa, né. E eu vou além, tá, Cris, a questão de nós, prestarmos um atendimento consultivo mesmo. Você vai chegar, de repente, né, com a ideia do financiamento para essa aquisição. Eu vou entender o cenário, porque hoje eu não estou dentro de uma instituição onde eu tenho que moldar a necessidade do meu cliente aquele produto único que eu tenho para oferecer, né, é o contrário. Hoje eu pego a necessidade do meu cliente e vou buscar no sistema financeiro nacional o que há de melhor para ele, focado sempre no menor custo efetivo da operação. Então vou entender o cenário desse cliente, vou ver se de repente, caberia até uma outra, solução que não um financiamento e já vou assim, né, apresentar, mais opções. E a decisão é lógico, né, soberana é do cliente. Ah, isso é bem legal porque o cliente normalmente, vamos fazer um paralelo bem simplório, mas quando a gente vai comprar uma televisão tem várias tecnologias, polegadas diferentes, e aí a pessoa talvez não saiba qual é a melhor televisão para o ambiente que ela vai colocar essa televisão. E ao longo da jornada, consultando numa loja ou outra, ela vai aprendendo. O que um consultor faz é justamente ao longo da jornada desse cliente em buscar, seja uma linha de financiamento, seja algum tipo de alavancagem financeira, tu já tem a experiência para encurtar esse tempo de aprendizado. Exatamente isso, Cris. Então, eu vou além, assim, dizendo que o personal banking hoje, oferece um serviço de conveniência, concorda comigo? Imagina você com esse exemplo que eu citei, né, do financiamento do imóvel. Você precisa acionar o seu gerente Bradesco, Itaú, Caixa, enfim, você vai ter que bater de porta em porta, enquanto que quando você vem falar com o seu personal banking, é ele que vai em busca, né, para você então é um serviço além de consultivo,
é uma prestação de serviço também de conveniência. Ah, que legal. Mas eu quero te perguntar, porque tu começou a gente é vendedor de ideias desde cedo, a criança vende ideias, depois ela vai buscar até o mercado como vendedor, mas eu sei que tu também desenvolveu essa habilidade muito cedo, começou com vendas muito cedo. As pessoas falam que vender é um dom, eu digo que é uma habilidade. E tu desenvolveu essa habilidade, tu começou com vendas e com qual idade especificamente? Aos 10 anos de idade. Qual que era o produto? O primeiro produto que eu comercializei, Cris, foi melancia. Sim. Eu nunca contei essa história, tá, Cris? É a primeira vez que eu falo sobre, né? Mas foi o primeiro produto que eu comercializei na minha vida. Então me conta qual que foi como começou essa história de vender melancia, onde tu estava vendendo, qual que foi a sensação dessa menina que está ali, ofertando um produto que tem muito adolescente que tá começando, tá na pré-adolescência ali, né, mas é muito envergonhado. Como é que foi para ti essa experiência? Perfeito. Bom, Cris, tudo aconteceu no momento que meus pais, se separaram, né, e eles possuíam uma propriedade rural ali, no interior do estado, ali nas proximidades, no município de Aquidauana, e minha mãe ficou então, na ocasião da separação, aquele desarranjo, né, familiar, financeiro, né, minha mãe ficou com a chácara, né, um tamanho bem pequeno, entendedores entenderão, chácara ela representa despesa, né, e não receita. E a chácara da minha mãe realmente não tinha uma atividade que representasse receita. Então foi um momento delicado, desafiador, né, que nós experimentamos até ali a questão da escassez. Meu pai, foi um momento que nós experimentamos também aquela dor de um pai que se entregou totalmente ao alcoolismo, né. E minha mãe teve que, de forma muito brilhante, assim, né, e com muita força e determinação, assumir e ser a principal e única provedora na ocasião. Então ela chamou um compadre dela, pra prestar um apoio, né, e ele trouxe essa ideia, porque minha mãe não tem estudo, Cris. Ela ficou com a chácara e 3 filhos para criar, e ela precisou, se reinventar ali. E esse compadre então sugeriu de plantar melancia, cultivar melancias, né, e revender ali mesmo, porque a chácara até hoje a minha mãe reside lá, ela Legal. está. A sede fica a 200 metros, assim, da BR-262, que é uma BR muito movimentada, né. Então essa foi a ideia, e ela acatou a ideia, e nesse momento então houve esse cultivo de melancia. A minha irmã que já era eu sou nós somos em 13, eu sou a mais nova deles, então assim, eu fui a única que não capinei, eu não fui pré-inchada, mas eu já sabia fazer contas ali, me entregaram uma calculadora daquelas bem simples, né, e sim, eu fui comercializar as melancias e eu diria que foi uma experiência, assim, que me fortaleceu. Isso na beira da BR. É, Que é, legal. tá bem lá na BR-262. Cris, até hoje tem a casinha lá, e assim, cada vez que eu vou lá visitar minha mãe é um resgate, e isso, realmente é uma história que me fortalece, né. Mas a mulher tem muito disso, né, as mulheres quando passam por dificuldade, elas buscam solução. Elas são muito de resolver as coisas, né, enquanto os homens ficam muito isso de uma forma geral, ao longo da vida, os homens são menos corajosos que as mulheres. A mulher quando ela tem uma dificuldade financeira, ela vai fazer pão para vender, vai vender pano de prata, ela dá um jeito de fazer acontecer. E aí no caso de vocês foi com o cultivo da melancia, que legal. Exatamente isso, Cris. Eu costumo dizer assim, o que a minha mãe tinha muita fé, 3 filhos para criar, e determinação, né. E graças a Deus até hoje ela tem essa fé, então foi o suficiente para ela não nos deixar faltar nada também. Tu fala com muito carinho da tua mãe, ela é uma inspiração para ti? Com certeza, é a maior inspiração. Eu entendo assim que ela
na simplicidade dela, naquele momento, ela precisou empreender. E na simplicidade dela foi isso que ela fez, né. Eu faço sempre essa reflexão e busco isso, né, trago isso para minha vida também, com tão poucos recursos, né. E, enfim, quando eu penso que eu estou em algum desafio, eu procuro revisitar essa história para ressignificar e então seguir. Que legal. Como é que foi para ti? Porque tu, entrou na Fundação Bradesco, e tu queria estar lá. Como é que foi para ti conseguir ter uma seleção, né, para poder fazer parte, e aí depois dali, da Fundação Bradesco, tu já saiu empregado. Me conta um pouquinho dessa história, que é bem interessante, que normalmente a gente quando está no interior tem algumas coisas assim, a gente vai fazer o ensino fundamental, o ensino médio, hoje até tem uma facilidade dos EADs, mas normalmente, né, antigamente as pessoas iam para a capital para fazer, para poder estudar. Como é que foi para ti essa entrar na Fundação Bradesco e depois ingressar no banco? Isso, Cris, foi justamente nessa ocasião aí da separação e tudo, minha mãe desde então perseguia uma vaga para nós lá na Fundação Bradesco, porque ela sabia, da qualidade de ensino, a escola já tinha toda eh um amparo ali, né. Ela conseguiu primeiro colocar o meu irmão e depois fomos nós 2 que estudamos lá. A Fundação Bradesco, ela tem o curso profissionalizante e eu fiz lá o ensino, entrei, né, ainda na época a gente chamava de primário, né. Eu fui para lá na quinta série, fiz o ensino médio e o profissionalizante junto, que na ocasião foi o técnico em agropecuária. Eh, Quando a Fundação Bradesco, cada turma formando, tinha esse projeto, até soube que há pouco tempo não acabou isso, tá. Mas é lógico que existia todo um crivo de avaliação, né, e aí eles selecionavam ali os 3 melhores alunos, assim, né, que ficaram, melhor classificado em nota, comportamento. E esses 3 alunos, eles já dão a oportunidade para entrarem, ingressarem já diretamente no Banco Bradesco, né. Então você imagina você sair, né, tendo que conquistar um lugar, né, o seu espaço no mercado de trabalho e sair com essa garantia já. E foi isso que aconteceu comigo, inclusive com o meu irmão também, né, graças a Deus, e foi, eu digo assim, um divisor de águas, né, em nossas vidas. Quanto tempo trabalhou lá no Bradesco? 17 anos, no formato CLT. Tá. E aí como é que foi para ti sair do Bradesco e começar a pensar em empreender? Foi uma experiência incrível, desafiadora, porque imagina que desde os 12 anos de idade, eu me sentia, literalmente amparada por essa instituição, né, e quando nós, estamos em um formato CLT, ainda mais falando de uma instituição dessa magnitude, né, você, conta com amparo espetacular, né, vai muito além da renda fixa ali mensal, mas é o plano de saúde, é o vale-refeição, enfim, é o zelo que a instituição tem, né, para com o colaborador. E no momento que eu faço essa transição, e considerando ainda que foi um momento pandêmico aqui no Brasil, porque foi em outubro de 2020, né, aqui a pandemia aconteceu, chegou aqui em fevereiro de 2020, certo? Então foi bem desafiador, mas é aquilo que eu te falei, sabe, Cris, é muito válido, tá? Foi algo que me fortaleceu, né, e hoje quando eu olho para trás, eu faria tudo novamente, faria tudo novamente, e somente com uma diferença, uma pitada a mais de agressividade nos meus negócios, né. Mas tu não acha que teve um período de amadurecimento aí no meio do caminho? Sim. Porque, vindo de uma família que precisou empreender por uma questão de necessidade, então não era uma cultura que vocês tinham, mas foi uma necessidade que surgiu ali. Aí tu entra para
para um regime CLT, que é uma coisa que te deixa essa segurança de: "Pô, fez sol, fez chuva, eu vou ter meu salário". Então aí lógico que os bancos não é uma festa, não tu tem metas a serem cumpridas, tem uma série de avaliações para tu te manter dentro dessa segurança, vamos dizer assim. Aí quando tu olha para trás, tu acha que faltou mais agressividade, é isso? Você tem razão quando você diz essa questão da maturidade ali, né, que tem o período de maturação, né, da própria ideia, do próprio negócio, né. Eh, mas eu falo em questão, assim, de agressividade, porque se você me pergunta qual o meu maior desafio nesse período, ao meu ver, é transgredir as minhas próprias convicções, as crenças limitantes, que tudo isso, a a eu entendo que existe e que é um processo, né, que vai sendo trabalhado e a gente vai evoluindo, né. E nesse quando eu saí, eh somente por essa questão de crenças limitantes mesmo, medo, sabe. Então, assim, eu fui bem ousada, sim, mas, assim, sabe quando tem aquela pitada ali do medo que te deixa então, assim, eu só isso que eu mudaria, assim, de ser um pouco mais agressiva, né. Mas hoje eu entendo que faz parte do processo, eu entendo isso sim. Claro, o medo inclusive ele é super positivo, imagina se as pessoas não tivessem medo. Eu Exato. fiquei sabendo que o pessoal da Embraer, que é uma construtora que hoje tem uma posição muito boa no mundo como fabricante de aviões, eles têm muito medo que o avião caia, mas muito medo. Isso faz com que eles bolem cada vez mais sistemas de segurança, testem cada vez mais e melhor as suas aeronaves. Por quê? Justamente para que o medo não se concretize. E aquela coisa da criança, né, quem quando criança não se queimou em algum lugar, entendeu, poxa, coisas quentes queimam, a partir daí tu já tem medo, toda vez que eu tocar num troço quente vai me queimar. Isso evita que a gente cometa alguns erros. Então eu acho natural. Aí tu trabalhando hoje como, fazendo esse trabalho de consultoria, porque aí vira uma coisa, assim, muito mais de selecionar o que vem do teu cliente e tu trazer uma boa solução. O que que mais o pessoal traz para ti hoje, de dúvida e de necessidade? De demandas, né, justamente, busca-se muito, soluções em crédito mesmo, né, tanto para formar patrimônio, adquirir, para alavancar, hoje eu atendo muito dessas demandas. Tu foca, normalmente eu sei que tem soluções as mais variadas, e aí eu quero que tu me explique como é que a gente chega num denominador comum. Eu posso, por exemplo, pegar um imóvel, tô de olho numa casa ou num apartamento, ou tem algum lançamento dessas incorporadoras, me maravilho com aquilo, eu não tenho grana no bolso suficiente. Aí eu chego em ti e falo assim: "Olha, eu quero comprar um imóvel. Como é que tu me ajuda a viabilizar uma coisa como essa?" Porque isso é uma certa forma de alavancar o meu patrimônio. Patrimônio, exatamente. Cris, hoje nós temos um instrumento financeiro que é bem, já difundido, né, que é o consórcio. Então, quando eu falo em alavancagem patrimonial, esse é um instrumento que é o que eu apresento para o meu cliente, porque, ao meu ver, é o que há de melhor no mercado. E quando nós falamos em consórcio, nós temos também uma diversidade de administradoras atuando, né. Aí cabe a sua personal banking buscar a melhor opção, também, lógico, né, que seja de acordo com o cenário. E eu te falo assim, olha, hoje eu foco bastante
em uma administradora que ela tem umas soluções muito diferenciadas, tá? Ela chegou assim com algo bem inovador e que favorece muito o cliente. Vou aproveitar o exemplo que você me citou do empreendimento, né? Da aquisição de um empreendimento aí na planta. Ontem nós tivemos aqui em Campo Grande, inclusive, o lançamento do empreendimento fantástico, o Taj Resort, né? Que foi lançado ontem, vai ter aqui em Campo Grande. A perspectiva de entrega é para daqui 3 anos, certo? O que eu oriento o meu cliente? Compra na pré-venda, porque ele vai negociar muito bem, né, vai comprar bem, Vai ser um valor menor do que ele um compra valor depois. muito menor, né, assume o compromisso dele ali, negocia-se bem na pré-venda, assume o compromisso dele ali com a incorporadora e simultaneamente a isso, já organiza aqui uma cota de consórcio para ele quitar lá na hora da entrega, que é onde vai sair a matrícula e que daí então ele precisa, quitar com a incorporadora. Deixa eu só fazer uma pausinha aí, porque o que tá me falando é muito diferente do tradicional, tá. O tradicional é o quê? Eu olho para uma casa, um apartamento, eu vou no banco, falo com o meu gerente, ele consegue uma linha de financiamento, que eu vou pagar em 20 anos ou talvez mais, e isso vai me sair 300% do valor do imóvel. O que tu tá me dizendo é que em 3 anos ele consegue quitar isso, quer dizer, quando eu estiver entregando a chave, eu já tô me livrando da dívida também. Na verdade é assim, Cris, ele vai assumir ali o compromisso dele com a incorporadora e vai assumir uma cota de consórcio destinada para quitar isso junto à incorporadora, de forma que lá na frente ele não precise recorrer a um financiamento, que é onde ele pagaria uns 300% de fato, né. E eu tenho esse produto consórcio na administradora que eu comentei com você, que é da Loja Cor, a BR Consórcios. Ela tem uma estratégia que é denominada Quita Fácil. Olha que fantástico essa estratégia. O que eu paguei para a incorporadora nesse contrato que eu fiz ali com eles na pré-venda, considerando o valor de entrada, as parcelas mensais e as parcelas balão, tudo isso eu vou conseguir considerar como lance. Qual é hoje a questão assim do consorciado ali, né? Ele tem que contemplar a cota, né? Para ele contemplar com a previsibilidade de prazo ali, tem que trabalhar o lance, certo? Então, com isso, eu consigo minimizar o desembolso dele lá na hora de contemplar, entende? Vamos fazer Por um cálculo, assim, bem, um cálculo de padaria, assim, uma continha bem simples. Vamos imaginar que esse imóvel, o valor final dele seja de R$ 1.000.000 e eu já coloquei 200.000 para a incorporadora. Eu pego esse valor e chego para essa empresa e falo assim: "Olha, eu já paguei 200.000, opa, então o teu lance vai ser de 200.000". sobre isso. Ah, isso é Mas muito deixa eu te legal. explicar algo melhor ainda, o que é bom fica ainda melhor. Ela tem a estratégia do quita fácil, que é o fato de eu considerar o valor que você já pagou lá para a incorporadora como lance, e ela tem uma outra estratégia que eu aplico também isso, tá, que é o upgrade. O que que é o upgrade? Eu coloco você para uma cota de R$ 1.000.000, ao invés de eu já te colocar num crédito inicial de 1.000.000, eu vou te colocar em um crédito de R$ 500.000 em um grupo que tem a estratégia do upgrade 100%. Depois de contemplada a sua cota, aí eu vou transformar ela em R$ 1.000.000. Isso te favorece porque você entende que 200.000 para R$ 500.000 você vai estar dando um lance muito maior do que esses 200.000 em uma cota de R$ 1.000.000, Sim. ok? Então eu vou facilitar muito a sua vida para você contemplar essa cota, tá? E depois de contemplado, aí sim eu vou majorar o valor do seu crédito de acordo com a sua necessidade. A regra do grupo é: eu posso majorar em até 100%, porém eu preciso, para atender a sua necessidade, majorar só 70%. Ok. Então é um produto assim democrático, não fica aquela coisa engessada, né? Que hoje nós temos administradoras que são boas também, mas tem um outro formato, que é a meia parcela ou a parcela reduzida. É muito diferente do upgrade, entendeu? O upgrade, você vai majorar se você precisar e dentro
da sua necessidade, Ah, sabe. isso é muito legal, porque é a solução. Não vem uma grana muito a mais, eu já não me descapitalizo mais também, porque eu precisaria o que é o comum é eu precisar colocar mais uma grana, né, eu preciso dar um lance em cima disso, mas o lance já foi dado, isso aí facilita bastante. Não, isso é fantástico, Cris, já pensou? Eu pegar algo que eu já paguei e considerar isso como lance, é espetacular. E não para por aí, são vários diferenciais. Posso falar os demais que ela tem? Eu já Então fiquei interessado. então olha só, bom, eu vou citar, assim, um exemplo, tem um cliente meu que nós ele tinha um financiamento, tá, no banco, nós utilizamos a estratégia Quita Fácil, reduzimos em 10 anos o prazo da operação dele e reduziu a parcela ainda. Simples assim. Utilizamos ali o que ele já havia pago para o banco, e aí ele só colocou um pouquinho mais de recurso próprio, porque você concorda que se usar só a estratégia do Quita Fácil também, acaba demorando mais para contemplar. Então a gente faz ali uma estratégia para ele contemplar no médio, curto prazo, né. Fora a estratégia do Quita Fácil, nós temos a estratégia do Troca Fácil. O troca fácil é aquele cliente que tem um imóvel de 500.000, por exemplo, e quer adquirir um imóvel de R$ 1.000.000, ok? Eu vou conseguir considerar o valor referência desse imóvel dele como lance, tá? Então, é a mesma situação. Vai ajudar esse cliente a contemplar a cota dele, com um desembolso muito menor. Detalhe, esse imóvel dele ele não vai, entrar como garantia, vai ficar livre para ele negociar. Essa é a estratégia troca fácil, que aplica-se também para o veículo. Agora você imagina, você está rodando com o seu carro de R$ 100.000 e você quer um carro de R$ 200.000. Você pode fazer a sua cota, eu vou considerar o valor do seu carro que você está usando, Cris, como lance. Sim, eu vou considerar o seu Eu carro já como precisei lance. disso, e daqui a pouco eu vou contar essa história, porque ela ilustra bem o que tu vai falar. Eu tive dificuldade de viabilizar uma alavancagem para trocar de carro, porque havia uma situação de, cartas contempladas e tal, que é uma mosca branca, né. A carta contemplada, ela é uma mosca branca. É. Então, eu vou conseguir uma carta contemplada, e aí eu uso essa carta contemplada para trocar de carro ou para dar um lance. E aí isso não foi possível, mas da forma que tu tá me falando, eu consigo usar o bem que eu já tenho para fazer isso acontecer. Para fazer isso acontecer. Exatamente, é fantástico. Então, enquanto eu estou utilizando meu carro, ele já está sendo moeda ali, né, é como se ele já estivesse em estado de liquidez para poder ofertar o lance, né. É, porque até a pessoa conseguir viabilizar isso, levar na garagem, ou cada estado tem um nome específico para isso, mas até levar lá na onde vai vender o carro, até o cara vender, viabilizar, é o financiamento para quem vai comprar, eu consigo fazer isso contigo mais facilmente. Mais facilmente. Você vai continuar utilizando o seu carro que você está utilizando não vai ficar alienado. Por quê? Porque a administradora vai alienar o carro que você apresentar, que é o seu novo carro. Ela não se expôs a risco nenhum com você, concorda? Ela só te ajudou a contemplar a sua cota e é você que está com o compromisso ali todo mês pagando o seu consórcio. Simples assim, né? Ela vai se expor a risco com você em que momento? No momento que ela for pagar o carro que você vai apresentar, o seu novo carro. Deixa eu te pedir para ser didática, porque eu mesmo fiquei sabendo dessas soluções tem pouco tempo. Sim. Qual é a diferença, vamos falar assim, de diferença financeira. Quando eu faço uma opção de usar o consórcio para me ajudar a chegar no carro novo, ou chegar no imóvel novo, seja um imóvel para eu morar ou para investir, aí cada um tem uma estratégia. Qual é a diferença de eu utilizar um financiamento tradicional, aquele que eu estava te falando? Porque assim, apesar de eu já ter falado da taxa, eu sei que o consórcio ele é diferenciado, mas eu queria que tu explicasse isso de uma forma assim mais simples para quem está nos assistindo entender essa diferença, que é muito grande. Claro, perfeito, Cris. A diferença é que quando nós falamos de financiamento, nós falamos de taxa de juros. Quando nós falamos de consórcio, nós falamos de taxa de administração.
A taxa de juros, ela é uma taxa composta ao mês ou ao ano. Quando é de veículo, é ao mês. Quando é de imóvel, ao ano. Mas são taxas de juros composta, ok? Taxa de administração é linear. É aí que tem a grande diferença, tá? É uma taxa que você vai pegar aquele valor da taxa de administração e aplicar ao longo do período. Simples assim. É uma taxa de juros simples, não é composta. Por isso, dá tanta diferença no valor no custo efetivo da operação, né? De um para o outro. O reajuste é ridiculamente baixo se tu for comparar com o juro que tu paga de uma parcela de um financiamento. Isso é Exatamente. espantoso. Isso vale também para imóvel de leilão. Para imóvel de leilão. Aí tem algumas administradoras que não aceitam, tá, o imóvel de leilão. Então aí tem que entrar nesse detalhe, aí cabe ao seu consultor, ao seu personal banking fazer isso por você. Eu já tô amando tudo isso, porque tu vai resolver todos os problemas, a pessoa te traz o desejo, fala assim: "Ó, eu tenho um carro, eu tenho uma casa aqui", aí tu fala: "Fica tranquilo que daqui pra frente é comigo", tu busca a solução, já resolve, isso é muito legal. Hoje isso é o que mais as pessoas te pedem, é a te ajudar a adquirir um imóvel ou um veículo, é isso? Exatamente. Tá, e aí eu sei que tu também trabalha com blindagem patrimonial. Me explica um pouquinho disso, porque até então eu só conheço a holding, eu não conheço outras alternativas. A blindagem patrimonial, Cris, quando nós falamos em blindagem, né, nós falamos também dos seguros, tá? Então a Prudence, ela é uma corretora de seguros, né, ela nasceu como corretora de seguros e todas as vezes que eu faço o seguro do meu imóvel, por exemplo, eu estou blindando esse patrimônio. O seguro do meu veículo, eu estou blindando esse patrimônio. E o que é mais importante, né, quando eu faço o seguro de vida do principal provedor do lar, eu estou blindando, né, essa família, entende? Então o seguro de vida ele entra como a blindagem patrimonial. No meu atendimento, eu tenho em parceria, tá, aí com o Rodrigo Gatti, essa análise também do cliente que de repente já tem, né, um patrimônio considerável e que vale a pena fazer uma holding, constituir holding, né. Então nós fazemos essa análise, tá, aí nós já temos, os profissionais, né, que atendem, fazendo as holdings. Então assim, é um trabalho de fato bem, completo, né, porque a gente faz toda essa análise. E vamos entender, a holding ela está muito assim, né, eu diria que assim na moda, né, mas nem sempre, vai ser a melhor solução, existem essas outras situações. Tem uma solução dentro disso aí que tu tá falando, que eu acho muito legal, que o empregado, quando ele tem um acidente de trabalho, ou quando ele precisa se afastar do trabalho, o INSS cobre esse período que ele fica ali afastado do trabalho. O empresário não tem. Aí ele precisa, optar por fazer um seguro aonde ele consiga, num momento onde ele precisa trabalhar 1 mês, 2 meses, tem seguro para isso, né. Acho Exatamente, Cris. Hoje nós temos muitos produtos muito bem elaborado, tá, para amparar todas as classes né, de trabalhadores, tanto o empresário como o colaborador mesmo, né, mas o médico, o advogado, tá. Então assim, as companhias seguradoras, elas se aprimoraram muito, né, e nós temos aí uma gama de produtos que são bem interessantes. Aí novamente, né, o personal banking vai lá, entende qual que é a maior dor do cliente e vai buscar dentro das companhias, né, qual que tem a melhor solução para ele. isso é muito legal. Gostei muito do nosso papo, viu. Tô animado, acho que a gente vai conversar depois sobre como é que a gente vai botar em prática algumas ideias que eu tenho. Que Como é que bom. o pessoal te encontra nas redes sociais? Isabel Nantes, tá, é o Instagram. Eh, e
tem o Instagram da Prudence, que está sendo desenvolvido, melhorando, tá? Passando por construção, eu diria assim, está em construção. Mas Isabel Nantes, tá, Maravilha. Então, Cris? @Isabel Nantes. Isso. Muito obrigado pelo papo e a gente se vê na próxima. Até lá.